Salve, salve galera! Eu sou o Professor Marcos, bem-vindos ao Mundo da Química! Na aula de hoje nós iniciamos um módulo falando sobre propriedades coligativas. Porém, antes de qualquer coisa nós precisamos entender o que seria a pressão de vapor, para que a gente possa então entender as propriedades coligativas, ok? A pressão de vapor, como o nome sugere, é a pressão exercida por um vapor sobre o seu líquido. Vamos considerar, por exemplo, que nós peguemos um recipiente e colocamos água. Vai iniciar um processo de evaporação, que é um processo que acontece na superfície do líquido, ok? Se a gente fechar esse sistema, nós vamos ter moléculas sofrendo o processo de evaporação e moléculas sofrendo o processo de condensação. Vai iniciar um equilíbrio químico entre a evaporação e a condensação. E quando esse equilíbrio é atingido, nós dizemos então que nós temos a pressão máxima de vapor para aquele líquido naquela temperatura, ok? A pressão máxima de vapor que a gente acaba chamando simplesmente de pressão de vapor. Seria então a pressão que um vapor exerce sobre o seu líquido, tá ok? Ela sofre influência de alguns fatores, como por exemplo temperatura e forças intermoleculares. Vamos analisar cada uma delas, tá joia? Para a temperatura, o que nós teríamos? Um aumento de temperatura levaria o sistema a uma maior agitação das moléculas. Essa maior agitação das moléculas permitiria que houvesse, então, por essa maior agitação, um aumento no número de moléculas na forma de vapor, um aumento da quantidade de vapor daquele líquido. Com mais vapor, você concorda que vai haver uma maior pressão do vapor sobre o líquido, certinho? Então, há um aumento de pressão por conta disso. Então, como varia a pressão de vapor em função da temperatura? Um aumento de temperatura leva ao aumento da pressão de vapor. Então, a gente pode pôr essa conclusão. Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Por quê? Mais agitação das moléculas, mais moléculas com energia para evaporar, mais vapor, maior pressão de vapor. Tranquilo? A gente pode fazer essa análise nesse gráfico. Nós temos aqui algumas substâncias diferentes, mostrando ali a variação da pressão de vapor em função da temperatura. Note que em todos os casos, o aumento da temperatura nesse eixo leva a um aumento da pressão de vapor nesse outro eixo aqui. Tá joia? Vou pegar a água, por exemplo. Digamos que eu pegue a água ali embaixo na temperatura de 0 grau com baixíssima pressão de vapor. Aí nós teríamos o aumento da temperatura que faria a pressão de vapor da água se elevar até o instante em que a pressão de vapor da água se iguala com a pressão atmosférica. Estou considerando um local ao nível do mar, onde a pressão atmosférica é de 1 atmosfera. O que acontece com a água nesse instante? Note que a temperatura que a água se encontra com essa pressão de vapor é de 100 graus Celsius. O que nós temos então é a ebulição do sistema. Tá ok? Então, quando acontece a ebulição de um líquido? Quando a pressão de vapor deste líquido torna-se igual à pressão externa a que ele está submetido, ok? No caso aqui, nós estamos considerando ao nível do mar. Então, quando chega a 1 atmosfera, a pressão de vapor do líquido se iguala com a pressão externa e o líquido entra em ebulição, tá ok? Então, a ebulição está relacionada a quê? A igualdade entre a pressão de vapor do líquido e a pressão externa a qual esse líquido está submetido. Tá joia? Beleza? Então, um líquido entra em ebulição quando a sua pressão de vapor se iguala com a pressão externa. Quanto mais facilmente ele evaporar, maior será a sua pressão de vapor e ele é dito mais volátil, tá certo? Quanto maior a pressão de vapor que um líquido apresenta, mais volátil ele é. E quanto mais volátil ele for, mais facilmente ele vai chegar na pressão externa. Então ele exige menos energia para a sua ebulição. Seu ponto de ebulição será menor. Tá ok? Então, quanto mais volátil o líquido, mais facilmente ele evapora, menos energia ele precisa para atingir a pressão externa, menor a sua temperatura de ebulição. Ok? Vamos ver isso graficamente também. Olha só, eu teria aqui para a água uma temperatura de ebulição de 100 graus Celsius. É o mais alto ponto de ebulição.
Então, a água é o menos volátil desses líquidos que estão aparecendo aqui. Depois nós teríamos para o etanol, para o metanol e para o disulfeto de carbono, ok? Note lá, ó, que o disulfeto de carbono tem a menor temperatura de ebulição e a maior pressão de vapor. Para qualquer temperatura que eu analisar, note, vou pegar, por exemplo, 40 graus Celsius. O disulfeto de carbono tem a maior pressão de vapor para aquela temperatura. Então, ele é o líquido mais volátil, o líquido de menor temperatura de ebulição. Tranquilinho? Depois nós teríamos na sequência o segundo mais volátil, o metanol, depois o etanol e, por último, a água, o líquido menos volátil. Consequentemente, o líquido de maior temperatura de ebulição desses que estão no gráfico aqui. Tá joia? Por que essas diferenças entre pressões de vapor? Por que a água tem tão pouca pressão de vapor, o disulfeto de carbono tem tão alta pressão de vapor? Isso tem a ver com as forças intermoleculares, tá ok? Forças intermoleculares são aquelas forças que atuam entre as moléculas, tá joia? Ligação de hidrogênio, a ponte de hidrogênio, dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo permanente, dipolo permanente. Isso tem a ver com a estrutura molecular. Legal? Muito bem. O que a gente pode entender? Quanto maior for a força intermolecular, mais unidas as moléculas estarão. Maior dificuldade de separação eu vou ter, por causa da alta atração. Isso vai levar a uma diminuição na quantidade de vapor. Quanto mais unidas as moléculas estiverem, menos vapor vai formar. Com menos vapor, eu teria uma menor pressão de vapor. Tá certo? Então, o que eu posso concluir? Que quanto maior a força intermolecular, menor será a pressão de vapor. Líquidos que apresentam força intermolecular muito grandes são pouco voláteis, como a água, por exemplo, que apresenta ligações de hidrogênio, que são interações muito fortes. Já o disulfeto de carbono, que é uma molécula apolar, tem interações muito fracas entre as suas moléculas, por isso, uma alta pressão de vapor. Certinho? Tranquilo? Muito bem. Outro fator que pode aparecer a respeito das pressões de vapor, vamos fazer essa consideração sobre a altitude. Quanto maior a altitude, quanto mais eu subo, menor vai sendo a pressão atmosférica, concorda? Quanto menor a pressão atmosférica, mais facilmente os líquidos vão evaporar, certo? E com maior vaporização, eu teria uma temperatura de ebulição menor. Como a pressão externa é mais baixa, é mais fácil que o líquido chegue nessa pressão externa com a sua pressão de vapor. Então exige menos aquecimento, o que levaria a uma temperatura de ebulição menor. Certinho? Então, ó, quanto mais alto eu vou, menor a pressão externa. Mais facilmente a pressão de vapor do líquido chega nessa pressão externa. Menos eu aqueço, menor temperatura de ebulição. Tá joia? Então, considerando aqui, ó, um sisteminha que eu coloco em ebulição para atingir a ebulição ao nível do mar e lá no cume da montanha. Muito bem. Em qual dos dois casos a temperatura de ebulição da água seria menor? Pensando. Olha só. No alto da montanha, a pressão externa é menor. Consequentemente, exige-se menos energia para que a pressão de vapor do líquido chegue a essa pressão externa. Dessa forma, eu aqueço menos e a temperatura de ebulição seria menor lá no alto da montanha, lá no cume da montanha. Tranquilo? Belezinha? Exatamente pensando nessa ideia é que foi criada a panela de pressão. Qual o intuito de se criar a panela de pressão? Eu quero que a pressão interna seja mais elevada. Como eu vou fazendo com que as moléculas se acumulem lá dentro, a pressão interna é maior do que a nossa pressão atmosférica aqui. Dessa forma, com uma pressão interna maior, eu estou dificultando a vaporização. Isso vai levar a um aumento na temperatura de ebulição. Fica mais difícil para as moléculas saírem do líquido para vapor, certinho? Porque há uma pressão muito grande sobre o líquido. Isso eleva a temperatura de ebulição. A água na panela de pressão vai entrar em ebulição acima de 100 graus Celsius, o que leva a um cozimento mais rápido dos alimentos, porque o cozimento do alimento envolve reações químicas, e quanto maior a temperatura de um sistema, maior será a velocidade das reações. Por isso a gente usa a panela de pressão. Temperatura de ebulição maior, velocidade de cozimento menor. Legal, galerinha, vamos ao nosso videocício agora, naquele esqueminha. Na apostila, o exercício indicado e na volta,
a gente vai estar junto para resolver esse videocício, legal? E agora, a resolução. Muito bem, galerinha, estamos de volta para resolver este videocício aqui que ele nos forneceu. O que ele quer de nós? Ele fala de uma substância A num topo de uma montanha, numa determinada montanha, e essa substância A entra em ebulição a 20 graus Celsius. A pergunta dele é: qual seria a temperatura de ebulição da substância B? Tranquilo, não é? Se o A está em ebulição, é porque ele chegou na pressão externa. Vamos olhar aqui no gráfico. Ó. O A está em ebulição a 20 graus Celsius. Então, aqui, entre 10 e 30, nós temos o 20. Se ele está em ebulição, é porque a pressão de vapor do A chegou na pressão externa. Então, a pressão externa naquele local é de 300 milímetros de mercúrio. Para que o B entre em ebulição, a pressão de vapor de B precisa chegar a 300. Dessa forma, nós teríamos aquele valor de temperatura de ebulição. Note que entre 70 e 90 nós teríamos ali, obviamente, 80 graus Celsius. Está bem próximo de 80. Ele pergunta aproximadamente, então a resposta é 80 graus Celsius, alternativa C. Legal? Galerinha, por hoje é só. Espero que essa aula tenha sido útil para você. Dê continuidade e veja os nossos próximos vídeos, tá bom? Para você um abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe as nossas vidas sempre.